Reta final e início de ano é sempre um período muito caótico para qualquer coisa. Normalmente existe muita correria para tudo e os lugares, em sua grande maioria, estão sempre cheios. E aí eu estou incluindo as estradas, é claro. Mas apesar desses pontos negativos, é inegável que é uma época muito alegre, muito movimentada e deve ser assim. Normalmente é quando todo mundo busca fazer suas viagens, fazer suas festas, curtir o tempo que muitas vezes tem livre. Mas normalmente é no final de um ciclo que a gente projeta o próximo que está por vir e também olha para o ciclo passado, avaliando-o de alguma forma, ou pelo menos a gente deveria fazer isso. Não é porque o tempo já passou, que a gente não pode mais fazer o uso dele, que a gente deve ignorá-lo. Na verdade, eu acho que a parte mais divertida do final do ano é tu olhar para o ano que passou e fazer uma avaliação, uma relação dos objetivos que tu tinha para cumprir nesse determinado intervalo de tempo com a realidade, com a forma como de fato as coisas aconteceram nesse ano. E eu tô tocando nesse assunto porque eu acho que isso deve ser um símbolo que serve como exemplo para muitas outras coisas na vida. E aí, relacionando muito com o assunto principal que a gente trata aqui no canal, que é sobre motocicleta, sobre viagem, sobre mecânica, postura e outros assuntos periféricos a esses, daqui a pouco algum erro que tu cometeu de pilotagem, alguma escolha errada em uma viagem que tu fez, é importante que a gente tenha isso muito bem destacado, identificado, mas acima de tudo que a gente leve isso com a gente para que a gente não volte a cometer os mesmos erros, a escolher as piores escolhas novamente. E eu acho esse processo mais desafiador e talvez tão importante quanto a gente projetar os próximos passos, traçar os nossos novos objetivos para o período que está por vir. Mas para impedir que nesse vídeo aqui a gente aborde só esse assunto dessa forma superficial e dessa forma mais líquida, para adicionar algo a mais do que essa reflexão, eu acho interessante a gente entrar em outro assunto que vem acompanhado com toda essa questão de fim de ano, de movimento das pessoas, de cada um indo atrás dos seus próprios objetivos, que é a questão da segurança de nós motociclistas nas estradas. Eu acho que isso é algo bem importante a ser discutido, não só nessa época, mas principalmente nela, porque é nesse período do ano e também acredito que durante o mês de janeiro e parte do mês de fevereiro, que normalmente os motoristas de cidades saem das cidades para fazer suas viagens para o litoral, para a serra, para diferentes destinos. E aí é que mora o problema, porque infelizmente a chance dessas pessoas acabarem cometendo erros no trânsito e causando ou se envolvendo em acidentes é muito maior do que aqueles motoristas mais experientes que trabalham nas estradas. E não que esses sejam imunes a cometer erros, enfim, eu acho que vocês me entendem, mas é durante esse período que os motoristas de cidade acabam saindo para as estradas, ou até mesmo aqueles motoristas que não estão acostumados a dirigir, que pegam um carro emprestado, um carro de um familiar, ou alugam um carro porque precisam de uma locomoção para fazer a sua viagem, para aproveitar suas férias. Eu já conversei com algumas pessoas que me passaram uma ideia que eu achei curiosa no começo, mas que com o tempo eu fui achando cada vez mais interessante. Alguns motociclistas preferem fazer viagens durante a semana do que no final de semana, ou então no máximo até o fim de sábado. Não curtem viajar domingo, justamente por esse motivo. Normalmente no domingo nós temos mais desses motoristas inexperientes nas estradas, o que consequentemente nos expõe muito mais a riscos. Pensando nisso, a minha recomendação para vocês é que tenham ainda mais cuidado
aí na hora de sair para fazer a tua viagem de férias de final de ano ou de início de ano, por esses motivos que eu citei aqui, e principalmente porque não existe nada mais frustrante do que a gente ir fazer uma viagem que é para ser o nosso lazer, que é para ser o nosso momento em que a gente aproveita o tempo para nós mesmos, para fazer algo diferente, para conhecer novos lugares, para aproveitar o tempo, e acabar tendo qualquer tipo de contratempo, por menor que ele seja. Eu, particularmente, se tenho a opção de evitar certas rotas, certos lugares nesse período de tempo, que é muito mais conturbado em certas estradas, acabo fazendo. Acabo agendando viagem para outras datas, especialmente entre o Natal e o Ano Novo, até o dia 1º. Mas eu sei que muitas e muitas pessoas não têm a opção de adiar. Muitas pessoas acabam pegando uma dispensa mais rápida dos seus compromissos aqui, em suas cidades, melhor dizendo, né, nas suas cidades, o que acaba obrigando-as a ou viajar naquele espaço de tempo curto ou não viajar. Então, nesses casos, não tem para onde correr. Então, se tu não consegue adiar essa tua viagem, esse teu rolê, se cuida muito, se cuida mesmo. E, acima de tudo, cuida dos outros, porque são as outras pessoas, normalmente, que acabam ferrando mais nós motociclistas. E também pelo fato de que nós estamos muito mais expostos do que pessoas que estão aí trafegando dentro de veículos de 4 rodas, por exemplo. Enfim, fica a reflexão inicial do vídeo, fica a recomendação e também fica principalmente os meus agradecimentos por todo mundo que me acompanhou em mais um ano aqui no YouTube. Foi muito prazeroso e gratificante estar trocando informações com vocês aqui na plataforma nesse ano de 2023. Aqui no YouTube tem muito lixo, tem muito conteúdo de merda, mas tem muito conteúdo interessante também. Se a gente ter o mínimo de filtro, a gente consegue obter informações fantásticas e de forma muito rápida, muito simples. Então, quando a gente tem, e aí eu falo quando a gente, criador de conteúdo, tem um público tão engajado e tão interessado em, de fato, trocar boas ideias, trocar informações a respeito de um determinado assunto, como acontece com a comunidade aqui do canal, é muita sorte, na verdade, é gratificante, assim, pra gente que produz esses conteúdos. E, claro, espero que também gratificante e proveitoso para quem consome o conteúdo. Acho que esse é o grande propósito do canal. Troca de informação, troca de experiência, troca de ideia. Fica, portanto, meu muito obrigado se tu tá assistindo esse vídeo aqui, especialmente se tá assistindo até o final e se me acompanha desde muito tempo. Espero que o ano de 2024 seja um ano excelente para todos nós, que a gente consiga determinar com precisão nossos objetivos e que, acima de tudo, a gente consiga dar os primeiros passos e dar os passos na direção certa para que a gente consiga alcançar esses objetivos, o que é o mais importante. Muitas vezes a gente se preocupa muito em fazer muitos planos, em almejar muitas coisas e definir muitos objetivos, e a gente acaba não pensando no que a gente vai fazer para chegar lá, como a gente vai começar a caminhar para chegar em tudo isso. Então eu espero que o ano que está chegando seja ainda mais interessante, seja um ciclo de mais evolução ainda para todos nós, aqui para o canal inclusive. Portanto, um excelente início de 2024 para todos nós, e a gente se fala numa próxima.